A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Dessa feita, chegamos à lição de número 7. Após termos estudado na semana passada a respeito do cuidado com o corpo e da sexualidade, nós vimos que essa é uma dádiva divina reservada para o casamento. Então, nessa lição, vamos ver as diretrizes divinas a respeito do casamento. Como você já sabe, todas as semanas eu tenho postado vídeos com um resumo dos pontos principais da lição e também sugerido algumas possibilidades de abordagem, algumas dinâmicas que você pode utilizar na sala de aula. Por isso, se você ainda não está inscrito, te convido a se inscrever em nosso canal. E também não deixe de curtir o vídeo e interagir nos comentários com a sua opinião, a sua visão sobre o assunto, porque assim nós vamos aprendendo uns com os outros e contribuindo para o avanço do reino de Deus. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. Essa lição é uma lição que traz aqui assuntos muito interessantes, muito relevantes para a atualidade, que os nossos jovens precisam aprender ou relembrar, se for esse o caso. Eu sei que você já estudou cada um dos tópicos dessa lição, que é casamento, o tratamento entre o casal, outras questões importantes aqui, como o divórcio, até a própria questão do aborto, é tratada aqui em alguns dos subtópicos, então tem muitos assuntos aqui que podem ser abordados. E nesse vídeo eu quero apenas trazer uma sugestão de dinâmica para finalizar a sua aula. A minha sugestão é que você reserve uns 15 a 20 minutos para que você consiga fazer essa dinâmica de uma forma adequada. Essa dinâmica está baseada aqui no famoso método do estudo de caso. O estudo de caso é uma ferramenta importante para o ensino porque ela permite visualizar na prática os conceitos que foram estudados de forma abstrata dentro do conteúdo. O formato de estudo de caso que eu preparei para essa lição eu vou chamar aqui de método dos 3 S's: situação, solução e sugestão. E como dizem alguns pregadores por aí, isso aqui você pode procurar e você não vai achar no Google, Então foi algo que eu elaborei especialmente aqui para essa nossa lição. E a ideia é que os jovens analisem alguns exemplos bíblicos de casais que enfrentaram algumas situações desafiadoras, buscando compreender qual foi o caminho adotado por eles, ou seja, qual foi a solução encontrada. Então, a partir daí, dessa solução, eles vão analisar, vão refletir aqui se foi uma solução boa ou se foi uma má ideia, partindo dos efeitos ou das consequências que essa solução produziu. E daí, em cima disso, e se baseando nos princípios estabelecidos por Deus, que eles vão ver na aula, eles devem apontar uma sugestão de como que essa situação poderia ter sido melhor resolvida. Por isso, você pode tanto trabalhar coletivamente, com toda a turma, ou então você pode organizar duplas ou grupos e aí distribuir os temas que nós vamos ver aqui na sequência, para que esses grupos então debatam esses temas em cima desses 3 S's: situação, solução e sugestão. Deixa eu trazer um exemplo aqui, retirado não da Bíblia, mas das páginas da história. O rei inglês, Henrique VIII, que foi conhecido por ser o reformador protestante da Inglaterra, o pai do anglicanismo, ele tinha um problema. Então essa é a situação dele. Ele era casado com Catarina de Aragão e ele tinha uma filha com essa esposa, a Maria I, mas era uma filha mulher e ele queria ter um filho homem para deixar como herdeiro do trono. Então a solução para esse problema que ele via era o divórcio. Ele já tinha inclusive uma relação aqui com uma outra mulher, a Ana Bolena, e se eu não me engano ela já estava grávida nesse momento que ele vai propor então essa solução. Então ele queria se divorciar aqui para se casar com a Ana Bolena. Só que aí tem um outro problema dentro da situação dele: o catolicismo não permitiu o divórcio e o recasamento. Então o rei tentou negociar com o Papa da época lá para abrir uma exceção para ele, mas não teve conversa. E aí a solução do rei foi então romper com a Igreja Católica, criar a Igreja Anglicana, da qual ele seria então o Papa, entre aspas, E aí sim então ele ia se divorciar e casar de novo. Só que aí, a grande ironia da história, a Ana Bolena não deu um filho homem para ele. Nasceu uma outra menina, a Elizabeth I. E pior, a Ana Bolena acabou sendo executada depois pelo rei, por traição e adultério. Então é uma história bem complicada aqui, do nosso personagem Henrique VIII. Então ele foi para o 3º casamento. Então casou-se com uma outra esposa chamada Jane Seymour. E essa sim é que vai dar o filho homem então que ele estava buscando, conhecido como Eduardo VI. Porém, a dona Jane Seymour acabou morrendo logo após o parto. Então o agora viúvo Henrique VIII teve ainda outros 3 casamentos, com Ana de Cleves, em 1540, da qual ele se divorciou por falta de consumação do casamento, uma outra história estranha aqui envolvendo Henrique VIII. Teve ainda uma 4ª esposa, a Catarina Howard,
um casamento que durou 2 anos, de 1540 até 1542, e com essa ele também teve problemas, ela também foi executada por adultério. E por fim teve Catarina Parr, que foi de 1543 até 1547. O casamento acabou em 47 devido ao falecimento do rei, então a Catarina Parr ela sobreviveu aqui ao Henrique VIII. Enfim, quanto ao seu sucessor, né, depois das suas 6 esposas aqui, dos 3 filhos que ele teve, né, 2 meninas e 1 menino, mas o sucessor dele, a princípio, foi o filho homem que ele queria, foi o menino, né, o Eduardo aqui, Eduardo VI. O Eduardo VI tinha 9 anos de idade quando se tornou rei. Só que o reinado dele foi muito breve, porque ele morreu aos 15 anos de idade. E aí a sua irmã mais velha, Maria I, assumiu o trono. O governo da Maria I foi marcado por disputas religiosas e por perseguição aos protestantes, já que ela era católica e tentou implantar novamente o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra. A Inglaterra anglicana, né, com bastante influência aqui já de outras correntes, né, de calvinismo, por exemplo, presbiterianismo, né, outras correntes protestantes aqui dentro da Inglaterra. Isso aí foi um banho de sangue. A Maria I governou por apenas 5 anos, morreu sem deixar filhos aos 42 anos de idade e entrou para a história com o nome de Maria Sanguinária, porque durante o seu breve governo, mais de 300 protestantes ingleses foram mortos na fogueira, acusados de heresia. Ela se casou com um príncipe católico, um príncipe espanhol, que a Espanha é muito católica na época, né? E aí tentou implementar esse catolicismo aqui à força. Como ela morreu sem filhos, foi o momento de Elizabeth I assumir o trono. O reinado de Elizabeth I é considerado a era de ouro da Inglaterra, um reinado longevo e próspero. Foram mais de 40 anos da chamada Rainha Virgem governando aqui a Inglaterra. Porém, analisando então, fazendo aqui um estudo de caso da história do Henrique VIII, né, que sugestão nós poderíamos dar ao Henrique VIII? Então nós temos a situação, e a todo esse contexto das suas 6 esposas e 3 filhos. A solução que ele encontrou então foi fazer uma reforma, aqui uma revolução, né, e poder se divorciar e casar de novo. E a sugestão, que sugestão nós poderíamos dar? Certamente, se ele não tivesse tido essa obsessão pelo filho homem, ele poderia ter dado aqui mais amor para a filha que ele já possuía, né, a Maria I. Ela teve aqui uma boa educação, ela foi ensinada pelo famoso escritor e filósofo Thomas Moros, mas com certeza faltou para ela aqui o amor de um pai, né? Faltou uma base familiar adequada. Ela poderia ter sido uma rainha tão boa quanto a sua irmã Elizabeth foi depois, mas devido a tudo que ela viveu na infância, todo esse caos familiar, e imagina, né, o pai brigando com a igreja, criando uma igreja nova, depois se divorciando, né, da sua mãe. Provavelmente esse divórcio desperta um ódio muito grande na esposa abandonada aqui, né, traída. Depois o próprio pai mandando matar a nova esposa, né, executando, enfim. Então tudo isso com certeza foi mexendo na mente da jovem Maria e acabou ela levando então a um governo aqui muito sanguinário, né? O apego ao catolicismo, por exemplo, com certeza se deve a esse ódio que a mãe desenvolveu pelo pai após o divórcio. O pai é anglicano, o pai não quer ser católico, pois então ela vai ser católica e vai ser uma católica ferrenha, defensora, né, do catolicismo ali frente aos protestantes. A própria morte dela aqui aos 42 anos de idade, alguns estudiosos sugerem que se deve a uma deteriorização da sua saúde mental, né? Uma saúde mental fragilizada aqui por causa de todo esse estresse, dessa perseguição religiosa do seu governo, né? Então essa teoria leva em consideração relatos de depressão, de ansiedade, de paranoia que a rainha apresentou aqui ao longo da sua vida. Então vejam, uma criança que, se tivesse um lar estável, um lar maduro, né, se o pai dela fosse um homem de verdade aqui, que tivesse seguido, né, os preceitos cristãos do casamento, com certeza teria tido uma infância melhor, uma juventude melhor e teria sido uma rainha melhor também. Então esse aqui é um exemplo bem contundente do mal causado pela quebra dos princípios divinos em relação ao casamento. Então a sugestão seria o quê? Que o Henrique VIII se contentasse com a filha que Deus havia permitido que ele tivesse. Quem sabe, continuando naquele casamento, não poderia ter o filho homem que ele tanto queria. Mas a solução dele, ao tentar antecipar isso tudo, facilitar, acabou gerando todo esse caos, né? Esse caos familiar, moral, social, que a Inglaterra mergulhou nesse período. Você pode, inclusive, então, professor, usar esse exemplo aqui do Henrique VIII para mostrar, né, exemplificar aqui para os alunos como que eles vão proceder com o seu estudo de caso. Mas para os alunos eu preparei aqui
4 sugestões de temas que eu vou sugerir então que você aborde aqui. Mas certamente você pode lembrar aqui de outros casos, né, que possam ser usados. E como os irmãos sabem, eu procuro aqui ser só um instigador, né? Eu trago então um esboço da ideia e aí os irmãos que conhecem a realidade da sua classe vão fazendo aquela arte final desse esboço de uma maneira que seja útil e proveitosa para o seu contexto. Então, inclusive, eu peço que compartilhe conosco aqui na área de comentários que outros casais ou famílias da Bíblia vocês poderiam trabalhar nessa dinâmica ou que outras questões poderiam ser abordadas. Tudo isso enriquece o nosso aprendizado conjunto aqui no canal. Mas bem, deixa eu dar uma pincelada então aqui em cada um dos exemplos que eu sugiro. Começo com o primeiro casal, Adão e Eva. Aqui vamos poder trabalhar o princípio da união, do companheirismo, do estar junto, do apoiar-se mutuamente, que envolve aquilo que foi abordado na definição de casamento, lá do primeiro tópico, e também no trato entre marido e esposa, aqui do segundo tópico. A situação está relatada em Gênesis 3, os irmãos lembram bem, né? Adão recebe o mandamento de Deus, Eva vai ser criada depois, recebe de Adão o mandamento de que não deveria então comer do fruto proibido, e a serpente aparece ali para tentar, né, no capítulo 3. Então esta é a situação. E a solução de Eva frente à tentação foi terrível, ela cedeu e pecou. Então esse assunto aqui dá muito espaço para os seus jovens proporem soluções. A reflexão pode ser feita aqui, onde estava Adão nesse momento dessa tentação? Porque se eles estivessem sempre juntos, né, o companheirismo aqui, como é o plano de Deus, ele poderia ter dado um apoio a Eva e ter evitado a queda. Inclusive alguns comentaristas mencionam que essa pode não ter sido a primeira tentativa, né, a primeira tentação, pode ter se ocorrido várias e várias tentativas, né, mas essa ficou registrada porque foi aquela onde Eva cedeu, né, a tentação foi consumada. Então, se Adão estivesse sempre ao lado de Eva, poderiam ter evitado a queda. Outro ponto, a serpente deturpou o que Deus tinha falado, mas Eva demonstrou que não conhecia direito a ordem divina. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, Deus dá uma ordem para Adão dizendo que deveriam comer do fruto das árvores do jardim, menos da árvore da vida, né? Aliás, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a própria árvore da vida estava liberada para que eles comessem, né? Mas não a árvore do conhecimento. E sabemos que Eva não tinha sido criada, porque ela vai ser criada depois, no versículo 18 a seguir, é que vai tratar aqui da criação de Eva. Então aparentemente foi Adão que recebeu a palavra de Deus e não soube transmitir de forma íntegra para Eva. Talvez ele tenha exagerado no excesso de zelo aqui, né? Falando, olha, você não pode nem encostar no fruto, né? Porque foi isso que ela relatou aqui para a serpente, né? Dele não comeremos e nem tocaremos nesse fruto. E a ordem não era essa. Então, pode ter sido um excesso de zelo de Adão, porque se tu não toca no fruto, você não corre risco de comer esse fruto posteriormente. Enfim, não sabemos aqui, né, como se deu isso, né? Mas uma sugestão interessante aqui pode ser algo que envolve o ensino correto da palavra de Deus, né? Você transmitir apenas aquilo que Deus colocou, você não aumenta e você também não diminui, né? Então olha a responsabilidade que nós temos, né, enquanto professores de transmitir a palavra de Deus, né? E outras sugestões aqui, os jovens aí com certeza podem pensar, né, em cima dos princípios divinos que não foram seguidos aqui por Adão e Eva. Segundo exemplo, a situação de Abraão e Sara. Então essa situação aqui ela mostra os problemas que ocorrem quando o casal age fora da direção de Deus. Eles não souberam esperar o cumprimento da promessa e criaram um baita de um problema aqui envolvendo Agar e Ismael. Veja que aqui eles até estavam unidos no propósito. Diferente de Adão e Eva que estavam separados no momento da tentação, aqui eles estavam unidos. Só que o propósito deles era uma solução que não era o que Deus queria. Deus criou o casamento monogâmico. E aqui nós vemos claramente uma quebra desse princípio. Abraão e Sara, tentando antecipar, pegam a escrava, né, Agar, transformam ela então numa concubina para Abraão, para que a partir dali tivesse o cumprimento da promessa. Então essa situação e a solução que esse casal Abraão e Sara tiveram está lá no capítulo 16 do livro de Gênesis e vai gerar aqui com certeza algumas sugestões que são bem fáceis de perceber e aplicar aqui no contexto do casamento. Por exemplo, o casal precisa aprender a esperar o tempo de Deus, o casal precisa manter a fé e a esperança, o casal precisa orar antes de agir, precisa sempre agir de acordo com os princípios divinos, né? A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, mas isso só funciona se o que for ligado na terra estiver alinhado com a vontade do céu. São alguns exemplos aqui de sugestões que podem ser elaboradas. O terceiro exemplo de caso, Isaac e Rebeca, demonstra os efeitos de um casal em desacordo. Então Abraão e Sara estavam unidos no propósito. O propósito era errado.
Já Isaac e Rebeca é o exemplo de um casal que está em desarmonia. Gênesis 27 nos mostra que o pai, Isaac, amava mais a um filho e a mãe amava mais o outro. E que pese houvesse ali uma promessa divina desde antes do nascimento dos gêmeos, né? A Bíblia já menciona que o mais velho seria servo do mais novo. Então, quando Rebeca ajuda Jacó a enganar o pai para receber a bênção antes de Esaú, mais uma vez a gente está vendo aqui as pessoas querendo ajudar Deus a realizar uma promessa. Deu errado com Abraão, vai dar errado com Rebeca também. Sabendo que a promessa existia, certamente Deus teria provido outra forma de realizar isso, de modo que não ocorresse a desarmonia da família como aconteceu. Então, aqui as sugestões também são fáceis de perceber. Confiança em Deus, o diálogo, a harmonia entre o casal, isso que vai acabar promovendo a paz e a união entre os filhos. E esse princípio foi quebrado. Tivemos essa guerra, né, entre Jacó e Esaú. Jacó precisou fugir, né? Então a gente conhece a história aqui, as consequências desse problema. E eu fico pensando, né, como ficou a relação do casal Isaac e Rebeca após todas essas consequências, né? Com certeza não terminou nada bem. Um ponto interessante para reflexão aqui é a respeito da influência da cultura sobre as famílias. Isaac queria abençoar o mais velho porque essa era a tradição da época na sociedade em que eles viviam. Não era algo ilegal, né? Perante os homens, na verdade, era até o aconselhável, o correto era esse. Mas, no livro de Romanos, Paulo nos instruiu a não se conformar segundo a cosmovisão do mundo, mas sim a ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então tem certas vezes que para cumprir os preceitos divinos o casal vai precisar romper com as tradições culturais, vai precisar romper com o código social do lugar onde eles vivem, com a moralidade da sociedade, né? Ser cristão é isso, é transcender o mundo para poder viver a vontade de Deus. Por fim, a história de Jacó serve para demonstrar os efeitos maléficos da poligamia. O casamento instituído por Deus ele é heterossexual, indissolúvel e monogâmico. E ainda que ele tenha sido enganado aqui pelo seu sogro, né, o fato é que quando Jacó tem ali 2 esposas e 2 concubinas, ele criou um problemão aqui com as disputas entre as suas mulheres e os filhos também de cada uma delas ali. O livro de Gênesis então nos mostra, né, os efeitos desse problema que Jacó criou aqui ao adotar a poligamia, fugindo do princípio monogâmico que Deus havia determinado. Podemos dizer aqui que, inclusive, Jacó nem conseguiu chegar a uma solução nesse caso, né? Ele simplesmente foi vivendo e colhendo aqui a consequência das suas decisões. Então, nessa história aqui, nesse exemplo, os jovens vão ter bastante liberdade para apontar sugestões de soluções aqui nesse caso, mas todas elas vão em cima dessa questão da monogamia, né? Da fidelidade, da lealdade que precisa haver aos princípios de Deus e entre marido e esposa. Enfim, meus irmãos, dê liberdade para os seus jovens para expor as suas soluções e, havendo tempo, comente cada uma delas, né, aproveitando sempre para enfatizar os preceitos divinos para o casamento. Eu creio que essa estratégia aqui desse método, né, dos 3 S's aqui, seja uma ótima forma de fixar esses princípios na mente dos seus alunos. E se você gostou dessas dicas, se você vai aplicar na sua classe, eu peço que volte aqui depois da aula e deixe seu comentário dizendo como que foi a experiência lá na sua classe. Esse feedback, essa interação é importante para sabermos que estamos aqui no caminho certo. E por hoje é isso. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.